Meu nome é Patrícia Santos, tenho 37 anos e descobri que a humilhação pública tem um gosto amargo quando minha própria tia me chamou de vergonha da família na frente de todo o tribunal. Ali estava eu, sentada no banco dos réus, sendo julgada por um crime que não cometi, enquanto minha família inteira torcia contra mim. O que eles não sabiam é que eu havia passado os últimos 15 anos preparando uma surpresa que mudaria tudo para sempre. Quando o promotor pediu silêncio para me ouvir, minha tia Marlene riu alto e disse: "O que essa fracassada tem para falar?" Foi então que levantei, olhei diretamente para ela e disse as palavras que ela jamais esqueceria. "Tia Marlene, a senhora está sendo presa por falsificação de documentos e lavagem de dinheiro." Não? O que aconteceu nos próximos minutos foi a reviravolta mais satisfatória que alguém poderia imaginar. E você precisa ouvir até o final para entender como uma fracassada destruiu toda uma família criminosa. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Meu nome é Patrícia Santos. Tenho 37 anos e trabalho como faxineira em um edifício comercial no centro de São Paulo há 15 anos. Pelo menos, era isso que minha família acreditava quando me viram no banco dos réus do Fórum Criminal da Barra Funda, acusada de receptação de mercadorias roubadas. A sala estava lotada. Do lado esquerdo, toda a família Santos. Minha tia Marlene, dona de 3 lojas de roupas no Brás, meu primo Rodrigo, que trabalhava como gerente em uma concessionária, minha prima Carla, formada em administração, e pelo menos mais 10 parentes que vieram para assistir ao meu merecido julgamento. Do lado direito, apenas 2 pessoas. Minha vizinha, Dona Conceição, de 70 anos, e meu advogado, Dr. Henrique, um homem baixinho e calvo que parecia mais interessado no celular do que no meu caso. O juiz, Dr. Fernando Almeida, um homem de seus 50 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, bateu o martelo e deu início à sessão. A acusação era simples. Eu havia sido flagrada com 3 televisões de última geração em minha casa, sem nota fiscal, avaliadas em R$ 12.000. Segundo a denúncia, eu fazia parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas na rodovia Presidente Dutra. Marlene, minha tia, estava radiante. Aos 52 anos, ela sempre foi a matriarca da família, aquela que decidia quem merecia respeito e quem merecia desprezo. Desde que meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 20 anos, ela assumiu o papel de chefe da família Santos. E eu, a órfã que trabalha de faxineira, sempre fui o alvo preferido de suas humilhações. "Sua Excelência", disse ela quando o juiz perguntou se alguém gostaria de falar sobre meu caráter. Minha sobrinha sempre foi uma decepção. Desde pequena, sempre foi preguiçosa, mentirosa e invejosa do sucesso dos outros. Não me surpreende nem um pouco que ela tenha se envolvido com bandidos. As palavras dela ecoaram pelo tribunal como facadas. Rodrigo balançou a cabeça em aprovação, enquanto Carla sussurrava algo no ouvido da mãe. Provavelmente algum comentário maldoso sobre minha roupa simples, uma blusa branca de poliéster e uma saia preta que eu havia comprado em uma liquidação. O promotor, Dr. Ricardo Mendes, um homem magro de 40 e poucos anos, levantou-se e apresentou as evidências. Fotos das televisões em minha casa, o depoimento de vizinhos que confirmavam que eu não tinha condições de comprar aqueles aparelhos e o testemunho de um suposto comparsa que me identificava como receptadora. Patrícia Santos sempre viveu acima de suas possibilidades, continuou Marlene, agora de pé, gesticulando para toda a sala. Ela trabalha como faxineira, ganha um salário mínimo, mora em um apartamento de 40 metros quadrados no Capão Redondo e de repente aparece com televisões caríssimas? Por favor, até uma criança conseguiria conectar os pontos. O riso dela foi cruel e alto. Alguns parentes riram junto. Rodrigo balançava a cabeça como se estivesse vendo um espetáculo patético. Carla olhava para as unhas, entediada, como se minha prisão fosse apenas uma inconveniência em sua agenda. Ela sempre teve inveja de nossa família. Marlene continuou.
agora caminhando pela frente do tribunal como se fosse a promotora. Inveja das minhas lojas, da formação da Carla, do emprego do Rodrigo. Sempre quis ter o que não podia. E agora vemos onde isso a levou. O juiz ouvia em silêncio, tomando notas. Meu advogado, Dr. Henrique, parecia estar dormindo. Eu permaneci calada, as mãos cruzadas sobre o colo, observando cada palavra, cada gesto, cada olhar de desprezo. E sabem o que é pior? Marlene elevou a voz. É que ela sempre se fez de coitadinha, sempre com essa história de que trabalha muito, de que é honesta, de que um dia as coisas vão melhorar para ela. Mentira! Ela é vagabunda, sempre foi, e agora todo mundo pode ver. Dona Conceição, minha vizinha, estava chorando em silêncio no fundo da sala. Ela conhecia minha rotina. Acordar às 4:30 da manhã, pegar 3 ônibus para chegar ao trabalho, limpar 12 andares de escritórios, voltar para casa às 6 da tarde, estudar até meia-noite. Ela sabia da verdade. Mas sua voz não tinha peso naquele tribunal. O promotor Ricardo voltou a se manifestar. Meritíssimo, o caso é claro. A ré foi flagrada com mercadorias de origem duvidosa. Não consegue explicar como as adquiriu. E sua própria família confirma um histórico de comportamento questionável. Peço a condenação por receptação qualificada, com pena de 2 a 8 anos de reclusão. Foi então que senti o momento chegando. 15 anos de preparação, 15 anos de humilhações, 15 anos fingindo ser a faxineira fracassada que eles queriam que eu fosse. Levantei-me lentamente e meu advogado, Dr. Henrique, finalmente prestou atenção. Meritíssimo! Minha voz saiu firme e clara. Gostaria de fazer uso da palavra. Marlene riu alto novamente. Agora ela quer falar. O que essa fracassada tem para falar? O juiz bateu o martelo. Silêncio na sala. A ré tem o direito de se defender. Ele me olhou com curiosidade. Prossiga, senhora Santos. Caminhei até o centro do tribunal, meus passos ecoando no silêncio tenso. 15 anos. 15 anos desde que decidi que um dia eu faria todos eles pagarem por cada humilhação, cada piada cruel, cada olhar de desprezo. Meritíssimo. Comecei, minha voz ganhando força. É verdade que as televisões foram encontradas em minha casa, mas há alguns detalhes que a acusação não mencionou. Olhei diretamente para Marlene, que havia parado de rir. Essas televisões foram um presente da minha tia Marlene. O silêncio foi absoluto. Marlene ficou branca. Isso é mentira! Ela gritou levantando-se. Eu nunca dei nada para essa vagabunda. O juiz bateu o martelo. Ordem na sala. Continue, senhora Santos. Há 3 semanas minha tia veio à minha casa. Continuei tirando um envelope do bolso. Ela disse que havia comprado as televisões em uma promoção, mas não tinha espaço para todas. Pediu para eu guardar 3 delas temporariamente. Inclusive, gravei nossa conversa. Entreguei um pendrive ao juiz. Está tudo aqui, meritíssimo. Rodrigo e Carla se entreolharam, confusos. Marlene estava visivelmente nervosa agora, suando apesar do ar-condicionado. O juiz inseriu o pendrive no computador e ativou o som. A voz de Marlene ecoou pela sala. Patrícia, preciso que você guarde essas televisões por algumas semanas. Comprei numa promoção especial. Sabe como é? Oportunidade única. Você me faz esse favor? E minha voz respondendo. Claro, tia. Mas de onde veio essa promoção? Ah, um fornecedor especial. Não se preocupe com isso. É tudo legal, só preciso de um lugar para guardar. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marlene estava tremendo. Mas isso ainda não explica tudo. Continuei, caminhando em direção à mesa do promotor. Porque vocês querem saber de onde realmente vieram essas televisões? Olhei para cada membro da minha família. Elas foram roubadas mesmo? De um caminhão na Dutra, mas não por mim. Tirei outro envelope do bolso. Meritíssimo. Gostaria de apresentar estas fotografias. Entregei as fotos ao juiz. São imagens de câmeras de segurança mostrando minha tia Marlene e meu primo Rodrigo recebendo uma carga de eletrônicos em um galpão abandonado na Vila Madalena. Data: 28 de setembro. 2 semanas antes das televisões aparecerem na minha casa.
Rodrigo levantou-se bruscamente. Isso é uma armação. Sente-se, o juiz ordenou. Continue, senhora Santos. Durante 15 anos, minha família me tratou como lixo. Minha voz agora era firme, controlada, mas carregada de uma raiva fria que eu havia guardado por muito tempo. Mas vocês nunca se perguntaram o que eu realmente fazia quando não estava faxinando, não é mesmo? Caminhei até a mesa de evidências e peguei uma pasta que meu advogado havia trazido. Dr. Henrique não estava mais com cara de sono. Na verdade, ele sorria levemente. Meritíssimo! Apresento ao tribunal meu verdadeiro trabalho dos últimos 15 anos. Abri a pasta e retirei um documento oficial. Sou investigadora particular, licenciada pelo Estado de São Paulo desde 2008. Especializada em crimes financeiros e fraudes documentais. Marlene ficou de pé, gritando. Isso é mentira! Ela é faxineira! Eu a vejo saindo de casa todo dia com uniforme. É verdade que eu saía com uniforme, respondi calmamente. Porque meu escritório fica no mesmo edifício onde eu realmente trabalhava como faxineira nos primeiros anos. Depois que consegui me estabelecer como investigadora, mantive a fachada. Vocês nunca perguntaram, nunca se interessaram pela minha vida real. Assumiram que eu era um fracasso e eu deixei vocês acreditarem nisso. Retirei mais documentos da pasta. Nos últimos 5 anos, fui contratada pela Polícia Federal para investigar uma rede de receptação e lavagem de dinheiro que operava no Brás e região central. Uma rede que incluía várias lojas de roupas que vendiam mercadorias roubadas e usavam empresas fantasmas para lavar o dinheiro. O rosto de Marlene agora estava completamente branco. Carla se levantou, tentando sair da sala, mas 2 policiais federais que eu não havia notado antes bloquearam a saída. As lojas da minha tia Marlene, continuei, estão todas envolvidas nesta rede. Há documentos falsificados, notas fiscais frias, mercadorias roubadas vendidas como legítimas e um esquema elaborado de lavagem de dinheiro usando contas fantasmas. Olhei diretamente para ela. Contas que estão no nome de parentes mortos, inclusive no nome dos meus pais. Rodrigo estava agora de pé, tentando se dirigir à saída, mas os policiais federais já haviam se posicionado estrategicamente pela sala. O senhor Rodrigo Santos, continuei, usa sua posição na concessionária para facilitar a venda de carros roubados com documentação falsificada. E a senhora Carla Santos administra as contas bancárias fantasmas usadas para lavar o dinheiro da operação. O juiz estava claramente impressionado. Senhora Santos, estes são crimes graves. Tem provas de todas essas acusações? Tenho 15 anos de evidências, meritíssimo. Respondi, entregando uma caixa cheia de documentos. Fotografias, gravações, documentos bancários, registros de transações, depoimentos de informantes, tudo devidamente catalogado e autenticado. O agente da Polícia Federal que coordenava a operação se identificou. Delegado Marcos Silva, PF. Confirmo que a investigadora Patrícia Santos trabalha conosco há 5 anos nesta operação. Hoje é o dia da operação Sangue do Meu Sangue. Marlene desabou na cadeira, finalmente compreendendo a magnitude do que estava acontecendo. Você nos traiu. Sua própria família. Família? Respondi, minha voz agora carregada de 15 anos de mágoa acumulada. Vocês me humilharam em cada reunião familiar. Me trataram como fracassada, como vergonha da família. Quando meus pais morreram, vocês brigaram pela herança deles e me deixaram com nada. Quando eu precisei de ajuda para pagar a faculdade, vocês riram da minha cara. Quando tentei contar sobre meu trabalho, vocês me cortavam, dizendo que faxineira não tinha nada interessante para falar. Caminhei até Marlene, que agora chorava. Sabe qual foi minha motivação para aceitar investigar vocês? No Natal de 2018, quando você disse na frente de toda a família que eu era uma vergonha, que meus pais se revolveriam no túmulo se vissem o que eu me tornei. Patrícia, Ela tentou falar. Não terminei. Interrompi. Naquele dia, prometi para mim mesma que um dia você ia comer todas as palavras que disse sobre mim. E hoje é esse dia. O delegado Marcos se aproximou de Marlene com algemas. Marlene Santos,
Você está presa por formação de quadrilha, receptação, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e sonegação fiscal. Tem o direito de permanecer calada. Rodrigo tentou uma última cartada. Patrícia, somos família. Você não pode fazer isso conosco. Família não trata família como lixo, respondi. Família não humilha, não despreza, não abandona. Vocês escolheram me tratar como inimiga quando eu era apenas uma órfã tentando sobreviver. Carla, que até então havia ficado em silêncio, finalmente explodiu. Sua vagabunda, sua invejosa, você destruiu nossa família por vingança. Não, respondi calmamente. Vocês destruíram nossa família quando escolheram a criminalidade. E destruíram nossa relação quando escolheram o desprezo. Eu apenas documentei tudo e entreguei à justiça. O juiz, que havia observado toda a cena em silêncio, finalmente se manifestou. Diante das evidências apresentadas, declaro a ré Patrícia Santos inocente de todas as acusações. As televisões encontradas em sua casa eram evidências de uma investigação oficial da Polícia Federal. Ele bateu o martelo. Caso arquivado. E determino que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público Federal para dar início às ações penais contra os verdadeiros criminosos. Enquanto Marlene, Rodrigo e Carla eram levados algemados, o resto da família Santos permaneceu em silêncio, processando o que havia acabado de presenciar. A faxineira fracassada que eles desprezavam há 15 anos havia se revelado uma investigadora federal que acabara de desmantelar toda a operação criminosa da família. Dona Conceição se aproximou de mim, ainda chorando, mas agora de alívio. Minha filha, eu sabia que você era especial. Sempre soube. Obrigada por acreditar em mim, Dona Conceição. Respondi abraçando-a. A senhora foi a única que sempre me tratou com respeito. O delegado Marcos veio falar comigo enquanto os presos eram removidos da sala. Excelente trabalho, investigadora Santos. 5 anos de operação encerrados com sucesso. A rede está desmantelada. Obrigada, delegado. Foi pessoal, mas foi justo. Marlene, já algemada, gritou uma última vez. Você vai se arrepender disso, Patrícia. Família é família. Parei na frente dela. Tia Marlene, a senhora tem razão. Família é família. Por isso usei o nome dos meus pais mortos para criar as contas fantasmas que a senhora usou para lavar dinheiro. Eles eram minha verdadeira família, e a senhora sujou a memória deles com seus crimes. Isso eu nunca vou perdoar. Ela ficou em silêncio, finalmente compreendendo que havia subestimado completamente a sobrinha que sempre desprezou. Saí do tribunal com Dona Conceição ao meu lado. Lá fora, vários repórteres já aguardavam, alertados pela Polícia Federal sobre a operação. Mas eu não estava interessada em dar entrevistas. Tinha outros planos. Dona Conceição? Disse enquanto caminhávamos. A senhora gostaria de jantar em um restaurante legal hoje? Quero comemorar. Claro, minha filha. Mas me conta uma coisa. Você realmente trabalhou como faxineira todos esses anos? Trabalhei sim, nos primeiros 5 anos. Precisava sustentar minha faculdade de investigação criminal. Depois que me formei e comecei a trabalhar com a Polícia Federal, mantive o emprego por alguns meses até conseguir me estabelecer. Mas nunca menti sobre trabalhar duro. Só não contei todos os detalhes. E por que você não contou para a família sobre seu verdadeiro trabalho? Parei e olhei para o prédio do tribunal, porque eles nunca perguntaram de verdade. Eles assumiram que eu era um fracasso, e eu percebi que isso era uma vantagem. Ninguém suspeita de uma faxineira. E quando descobri que eles estavam envolvidos com crimes, decidi usar essa vantagem para investigá-los. 6 meses depois, eu estava em meu escritório particular no centro de São Paulo. A placa na porta dizia: Patrícia Santos, Investigações Especiais. Havia deixado a Polícia Federal após o sucesso da operação e aberto minha própria empresa. Marlene foi condenada a 8 anos de prisão. Rodrigo pegou 6 anos. Carla conseguiu uma pena menor, 4 anos por colaborar com a justiça. O esquema de lavagem de dinheiro movimentava mais de 2 milhões de reais por ano. A imprensa chamou o caso de A Vingança da Faxineira. Recebi dezenas de ofertas para contar minha história, escrever livros, participar de programas de televisão. Recusei todas.
Algumas vinganças são melhor saboreadas em silêncio. Meu telefone tocou. Era um cliente novo, querendo investigar uma suspeita de traição conjugal. Casos simples agora eram minha especialidade. Depois de 15 anos lidando com criminosos profissionais, maridos infiéis pareciam brincadeira de criança. Dona Conceição continuou sendo minha vizinha e melhor amiga. Ela agora se diverte contando para todo mundo no prédio que sempre soube que eu era especial. Aquela menina estudava até tarde todas as noites, ela diz. Faxineira que estuda direito penal não é faxineira comum. Algumas noites, quando estou sozinha no escritório organizando casos, penso na ironia de tudo. Durante 15 anos, minha família me chamou de fracassada, de invejosa, de vergonha da família. Eles estavam certos sobre uma coisa. Eu realmente tinha inveja. Inveja de famílias de verdade, onde as pessoas se apoiam, se respeitam, se amam incondicionalmente. Mas eles estavam errados sobre tudo o mais. Eu não era fracassada. Era determinada. Não era preguiçosa. Era estratégica. Não era desonesta. Era investigativa. A última notícia que tive de Marlene foi através de uma carta que ela me enviou da prisão. Dizia que havia entendido seu erro, que estava arrependida, que gostaria de conversar quando saísse. Rasguei a carta sem terminar de ler. Algumas pessoas acham que eu fui cruel, que família deveria perdoar sempre. Mas elas não sabem como é crescer sendo constantemente humilhada por pessoas que deveriam te proteger. Não sabem como é ouvir que você é uma vergonha, um fracasso, uma decepção, durante 15 anos seguidos. A justiça, descobri, não é apenas um conceito legal, é também um sentimento. E depois de 15 anos sendo tratada como lixo, finalmente experimentei como é ver a verdade prevalecer. Hoje, quando acordo pela manhã, não preciso mais fingir ser alguém que não sou. Não preciso mais aguentar humilhações em silêncio. Não preciso mais provar meu valor para pessoas que já decidiram me desprezar. Sou Patrícia Santos, investigadora particular, especialista em desmascarar mentirosos e criminosos. E a melhor parte de tudo isso? Minha família foi apenas o primeiro caso. Agora dedico minha vida profissional a fazer exatamente o que fiz com eles. Descobrir a verdade e garantir que a justiça seja feita. A vergonha da família, como eles diziam. Hoje, eles é que são a vergonha da família Santos.